eu compartilhar a imagem aqui. Sofia, o pessoal está chegando. Pegaram um trânsito. Vê aí, já. Foi. Bom, gente, começando aqui a nossa aula, dia 22 de novembro, sexta-feira, uma aula de cartografia. Geografia física é um assunto que cai bastante nessa prova de específica, né? Mas a cartografia não com tanta frequência assim. No entanto, quando cai, embora não sejam questões muito difíceis, elas derrubam quem está ali para fazer a prova exatamente pela falta de hábito de estudar e de treinar. E aí é uma questão dessa que pode ser um diferencial para você conseguir passar. Lembrando, né? Geografia e física são as médias nas específicas e são as menores no apanhado histórico, né? Isso mostra a dificuldade que é para conseguir atingir ali o objetivo da escrita, do modo da escrita dessas provas. Fale, William, boa noite. Bom, rapaz, eu tô quietinho aqui, vendo se o pessoal veio te ver sexta-feira. Veio pouca gente, mas são os fiéis, aqueles que, dedicados, aumentam a chance de passar. Tá bom, eu não ia falar nada, não. Fica Tá com bem, Deus né? aí. Um abraço. Semana que vem, segunda com certeza, sexta vai depender deles, né? Perfeito, combinado. Valeu, um abraço. Grande abraço. Então vamos lá, pessoal. Daiane, Sofia, Natália, João, Carlos, chegou a nossa hora. Bom, essa questão aqui mostra, né, Londres e um desenho que aparece aqui chamado de croquis. É uma representação ali das ruas, né, no centro de Londres, com um mapa de localização aqui dos casos de cólera lá no século XIX. Aí ele fala ali, o médico inglês John Snow investigou um surto de cólera que matou milhares de pessoas em Londres. A partir de um mapeamento reproduzido acima, Snow percebeu que o surto ocorrera em torno de uma bomba de água compartilhada abastecida por um poço contaminado, onde a maioria dos habitantes coletava água para beber. E aí você vê claramente aqui, né, o entorno, né, uma área que fica ali, né, no entorno dessa bomba de água que foi encontrada. Aí fala aqui, ó, considerando que uma escala cartográfica pode ser classificada como pequena, média ou grande, identifique qual dessas três classificações se refere à escala do mapeamento elaborado por John Snow. Indique ainda duas características desse tamanho de escala cartográfica. Se você procurar na imagem, você não vai encontrar numa numeração que faz referência à escala. No entanto, toda vez que você tem ali um maior nível de detalhamento, como é o caso ali, né, mostrando as ruas, né, a identificação ali de algumas construções, praças e tudo mais, em uma área reduzida, essa escala ela está sempre sendo classificada como uma escala grande. A lógica aqui é sempre a seguinte, tá? Você leva três critérios para definir a escala. A riqueza de detalhes, maior ou menor, pensa num zoom de uma câmera, né? Aqui é como se estivesse dando um zoom ali, tendo o maior detalhamento. A escala segue uma ordem direta de grandeza em relação aos detalhes. Se tem muito detalhe, a escala é grande. Se tem pouco detalhe, a escala é pequena. A área, no entanto, é inversa. Se a área é pequena, como essa da imagem, a escala é grande. Se a área representada é grande, a escala é pequena. E assim vai. E o último que é possível identificar, exceto nessa questão, é a que mostra o denominador, que é aquele número que vem à direita na escala numérica, né? Geralmente vem 1 para tantos centímetros, né?
essa diferença que vem ali à direita é esse denominador. Quanto maior o denominador, maior a área representada. Então, a relação é inversa também. Maior a área, escala pequena. Tá? Então, nesse ponto aqui, para responder a primeira parte, bastava falar disso. Tá? A escala, né, ela tem ali uma área pequena, com maior detalhamento dessas áreas, então a escala é considerada grande. Agora, quando ele fala, indique ainda duas características do tamanho, né, dessa escala cartográfica, basta lembrar, né, que quanto menor a área e maior a riqueza de detalhes, definição da escala para essa escala grande. Bem tranquila, tá? Então tá aqui, ó, botei uma resposta de referência aqui para vocês. A escala é grande, cujas características são a abrangência de uma pequena extensão no terreno, uma área pequena, com maior detalhamento. Beleza? Só para esquentar, hein? Questão de específica, tá? Questão número 2. Essa aqui é bem legal. Vou comentar ela aqui. Eu vou usar imagens de outras questões aqui que vão ajudar a gente a entender e até perceber como é que há uma certa frequência de determinados assuntos da cartografia. Aqui tem uma chargezinha mostrando ali a menina falando pro rapaz, né, que passamos pelo solstício de inverno. Aí ele, né, faz um questionamento, né, sério, é sempre o dia mais longo do ano. Aí ele faz ali uma piadinha, né, para fazer uma referência à segunda-feira, o dia em que os trabalhadores detestam, porque é a volta do final de semana, né? Obviamente, essa última charge aqui não tem nenhuma importância, são só essas duas aqui de referência para a gente, tá? O solstício de inverno e o dia mais longo do ano. O solstício, ele define o início do verão ou o início do inverno. O que vai definir se é verão ou inverno é o hemisfério de referência que você está em relação à incidência solar perpendicular na superfície terrestre. A radiação solar batendo de maneira direta nessa superfície. Tem uma imagem aqui de uma outra questão. Deixa eu botar aqui rapidinho, que ela vai ajudar a gente a entender. Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui, ó. Da questão número 9, tá? Linha do Equador tá aqui no meio. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, tá? O solstício é sempre quando a radiação tá ali perpendicular, fazendo um ângulo reto, né, batendo na superfície direta, ou sobre o Trópico de Câncer, e aí é verão no hemisfério norte, e ao mesmo tempo ele está no ponto mais distante, a questão, né, dessa radiação oblíqua, né, inclinada, em relação ao hemisfério oposto. Então é solstício de verão do hemisfério norte e obrigatoriamente solstício de inverno no hemisfério sul. O Sol fica se movimentando aqui, né, nessa posição entre Câncer e Capricórnio. Quando ele está sobre o Trópico de Capricórnio, com essa incidência perpendicular, é verão no sul e inverno no norte. Ok? Agora, enquanto ele faz esse movimento entre Câncer e Capricórnio, ele passa ali, no mesmo ano, 2 vezes sobre o Equador. E aí, quando essa radiação forma esse ângulo aqui reto sobre o Equador e passa a ter a mesma quantidade de radiação, com a mesma inclinação para os dois hemisférios, nessas duas estações aqui, o que eu tenho são as estações de transição, primavera e outono. Tá? Considerando aqui o hemisfério norte, tá? Verão no hemisfério norte, aí vem para cá, outono, hemisfério norte, inverno do hemisfério norte, primavera do hemisfério norte, verão do hemisfério norte. Tecnicamente, a incidência solar do equinócio de início de primavera e início de outono é o mesmo. Por isso, elas são estações de transição com características muito semelhantes. Ok? Aí, a pergunta da questão lá, né, da menina, indica que quando é o solstício de inverno, ou seja, quando a radiação solar está mais distante
do ponto de referência que ela está usando, o que fica mais longo não é o dia, porque quando a radiação está batendo de maneira direta, o período diurno, que é com incidência solar, ele fica sempre maior, e quanto maior for a latitude, maior é essa variação em relação aos dias e às noites. Os dias vão ficando muito mais longos. Em compensação, no inverno acontece o oposto, né? As noites tendem a ficar mais longas. E aí a gente volta lá na questão. A questão pergunta o seguinte, ó. Considerando a variação do período de luminosidade em cada dia ao longo do ano, identifique o equívoco na fala da personagem sobre o solstício de inverno. O equívoco apresentado na charge é que aqui, no solstício de inverno, nós temos as noites mais longas e não os dias. Aí, em seguida, indique uma localização na superfície terrestre onde não ocorre a mencionada variação de duração do dia, justificando a sua resposta. Aí essa segunda parte é que pega um pouquinho, porque você precisa lembrar que o único lugar no planeta em que essa incidência ela vai apresentar a mesma variação para os dois hemisférios é quando estiver sobre a linha do Equador, no equinócio. Tá? A questão aceitou só a explicação, tá? Porque você botava a indicação geográfica dessa localização na superfície. Mas se você quisesse citar, lembrasse, você poderia falar, né? Do equinócio, quando a incidência solar, né, forma um ângulo reto sobre a linha do Equador, criando a mesma distribuição de luminosidade para o hemisfério norte, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. E aí, dias e noites passam a ter a mesma quantidade de horas. 12 horas. Ok? Agora tem um detalhe importante. Isso aqui merece uma atenção, tá? Por que há essa variação? Por que na superfície terrestre a gente tem essa variação? Pensa aí comigo. Por que a gente vai ter, como aparece lá na questão número 9, essa oscilação da incidência solar perpendicular? É uma combinação de fatores, tá? Alguém arrisca? Boa, João. A inclinação do eixo terrestre, né, de 23 graus, lá, 27 minutos, essa inclinação faz com que exista essa variação da posição do Sol. Agora, precisa considerar também, para o caso dos dias e noites, né, a rotação, a translação, essa superfície geoidal da Terra, né, para simplificar, arredondada, né, esférica da Terra, né, a rotação para a separação de dias e noites, a translação para a posição da Terra em relação a essa incidência solar e o seu eixo de inclinação. Tá? É essa combinação. Por que isso é importante? Uma das questões mais bonitas do vestibular da UERJ é essa aqui, ó, a número 4. Não é uma questão nova, não, mas é uma questão muito bem elaborada. Olha o que ele mostra aqui, ó. Como pode ser observado na figura, a Terra possui uma inclinação de 23 graus, 27 minutos, 14 segundos. Essa inclinação aqui, tá? Em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, o que gera vários fenômenos físicos. Apresente duas alterações, uma no clima e outra na duração dos dias e das noites, que a ausência dessa inclinação provocaria. Ou seja, se essa inclinação que a gente está vendo aqui não existisse, o que nós teríamos? Tecnicamente, o ano inteiro seria um equinócio. A incidência solar estaria, né, batendo aqui sobre o Equador. E aí a quantidade de luminosidade para o hemisfério norte seria a mesma para o hemisfério sul. E cada latitude do planeta teria uma condição inalterada de incidência solar. Se a natureza reage exatamente por conta dessa variação da incidência solar, maior incidência ou menor incidência, se essa incidência ela não muda,
de verdade, nós não teríamos mudanças das estações do ano. Ou seja, sem a inclinação da Terra, não haveria estações do ano sendo mudadas, né, em cada ponto ali do território, como acontece atualmente. O Equador seria sempre muito mais quente, né, incidência direta, né? Os polos, sem dúvida, mais frios, uma incidência indireta e sem nenhuma variação. E em relação aos dias e noites? Pense em você aí, ó, que acorda todo dia cedo. Veja como é que nessa fase final do ano, né, saindo ali da primavera, caminhando aí pro verão, falta pouquinho, né? Como naquele horário que você acorda, está cada vez mais claro, né, o sol está aparecendo no horizonte cada vez mais cedo e se pondo no final da tarde cada vez mais tarde. Isso acontece porque a gente está numa latitude até relativamente próxima ao Trópico de Capricórnio, né? Ele passa ali em Ubatuba, um pouquinho depois ali do sul do estado do Rio, relativamente próximo. Então a gente tem ali uma certa variação dessa incidência solar. Quanto maior é a latitude, né, quanto mais próximo do polo eu estou, a tendência é que essa variação seja ainda maior. Não é à toa que ocorre aquele fenômeno chamado sol da meia-noite, né, nas regiões polares, quando a gente está no verão, em que o sol fica 24 horas no horizonte. Mas sem a inclinação, com essa incidência batendo sobre o Equador, o tempo de luminosidade com dia, né, com luz solar, seria o mesmo, né, do período noturno, 12 horas para cada. E isso passaria a ser em qualquer ponto do território. Importaria a latitude. Dias e noites obrigatoriamente teriam 12 horas. Então a resposta está aqui, ó. Sobre o clima, né, as estações do ano não existiriam, a temperatura se manteria próxima a uma média, né, variável de acordo com a latitude, mas naquela latitude, com comportamento ao longo de todo o ano, de forma contínua, sem nenhuma modificação. E dias e noites teriam obrigatoriamente 12 horas cada um. Linda a questão, viu? Linda. E aí, para ganharmos tempo e aproveitarmos o assunto, antes de mudarmos, olha a questão número 9, para quem está com a folhinha aí. Essa é uma questão para a gente trabalhar com alguns conceitos, né? A ideia do conceito. E aí é mais fácil de fazer. A pergunta é, por que se utiliza a expressão deslocamento aparente do Sol? Lembra que o referencial para a física, né, de movimento é sempre complexa. Se eu estou parado, estou vendo o Sol mudar de posição, né, para mim ele está se movendo. Mas, na verdade, é a rotação da Terra que está determinando essa mudança de posição. E a inclinação, a posição da incidência solar perpendicular sobre a superfície. Aí vem... O que houve aqui? Subir. Aí. Letra B. Os equinócios e os solstícios determinam o início das estações do ano. Solstícios, verão e inverno. Equinócios, primavera e outono. Tá? Para fechar, e aí a perguntinha interessante. Os trópicos de Câncer e Capricórnio são linhas imaginárias que passam ali a 23 e 27 ao norte ou ao sul do Equador. Com base na figura, o que explica esse valor de 23 graus e 27 minutos norte e sul? A inclinação terrestre em relação ao plano da sua órbita. É isso que você tinha que colocar aqui, tá? Então tá ali, ó. Para a letra A, né? O movimento da rotação da Terra explica o movimento aparente do Sol. O observador da Terra não percebe o movimento da Terra ao redor do Sol. Aparentemente ele vê o Sol se movendo. A letra B, que são as estações do ano. E a C, aí aqui eu botei uma explicação mais abrangente, vou disponibilizar para vocês o material de estudo, tá? Os raios solares incidem perpendicularmente sobre a Terra no solstício de verão do hemisfério norte e no solstício de verão do hemisfério sul.
Esses pontos, né, são exatamente sobre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Tranquilo? Facinho? Vou voltar para a sequência de questões, tá? Porque agora os assuntos se complementam. Questão número 3. Para ser mapa, obrigatoriamente para ser mapa, nós precisamos ter um conjunto de informações, né? Tem lá um tema, esse mapa aqui, por exemplo, é um mapa político, né, com a divisão dos estados brasileiros. Você precisa ter uma escala, tá? Precisa ser baseada numa projeção cartográfica, né, numa forma geométrica que vai transformar a nossa superfície tridimensional em bidimensional, né, no mapa, no plano, e um sistema de orientação. E no caso aqui da questão, né, está bem destacado aqui a rosa dos ventos. Ela sempre precisa aparecer em um mapa para que você tenha uma referência de orientação, né, como o próprio nome sugere. Como todo mapa ele é uma representação da superfície, tecnicamente, a gente olha para a rosa dos ventos assim, acostumado a olhar no caderno, né, principalmente no quadro, e aí quando alguém pede para você se orientar para o norte, você pensa logo, né, no norte e olha para cima, né, mas não existe para cima. Na superfície terrestre, a gente está olhando para algum ponto no horizonte. Desde que esse referencial esteja certo, o mapa ele pode estar em qualquer posição. Essa imagem aqui pode estar posicionada de qualquer modo, desde que a orientação esteja correta. Tá? Então, ele mostra ali um mapa com uma representação não usual do território brasileiro e pergunta para você se esse tipo de representação aqui está certo. Olha a pergunta, ó. Considerando as normas da cartografia, isso aqui caiu na específica da UERJ, hein? Algumas questões aqui do material são da específica da UERJ. Considerando as normas da cartografia, indique se o mapa está corretamente elaborado e apresente uma justificativa para essa resposta. Sim ou não? Ele está correta ou incorretamente, né, elaborado? A resposta é sim. Está corretamente elaborado. A questão é, o que justifica essa elaboração correta? Basta você olhar para cá, né? O sistema de orientação, ele está referenciando os pontos cardeais e colaterais aqui de maneira correta. O norte está apontando para o norte, de fato. O sul está apontando para o sul, de fato. O mapa, ele não precisa obrigatoriamente estar numa posição convencional para estar correto, desde que as orientações estejam. E é isso que eu tinha que colocar. A resposta é grande aqui, mas, obviamente, você não tinha que escrever isso tudo, né? Então, olha, a maioria dos mapas apresenta como ponto cardeal de referência o norte. Porém, isto é uma convenção consolidada ao longo dos últimos séculos devido à hegemonia da Europa sobre o restante do mundo a partir da expansão do capitalismo comercial e do colonialismo. Isso cai numa prova de história, por exemplo, né? Você tem ali a razão do modelo eurocêntrico, da referência da formação do conhecimento cartográfico partindo, né, de uma dominação europeia. O fato é o seguinte, a gente poderia ter essa rosa dos ventos aqui somente com a setinha de um desses pontos. Desde que ela estivesse correta, o mapa estaria correto também, tá? É apenas uma convenção. É mais comum a gente colocar o ponto norte como referência. Aqui estão todos eles, né? Cardeais e colaterais. Mas poderia ter só uma setinha. Mas ela poderia estar apontando só para o oeste ou só para o sudoeste? Poderia. Isso é mais raro, né? Sem problema, Márcios. Chegue bem. Depois você pega o iniciozinho da aula lá no YouTube. Ó, por isso a maioria dos mapas do mundo, né, ser eurocêntrica, como eu expliquei. Posteriormente, outras potências capitalistas, como os Estados Unidos e Japão, surgiram no hemisfério norte, reforçando a posição privilegiada da direção setentrional, né, porção mais ao norte.
No entanto, do ponto de vista científico, os mapas podem ser produzidos utilizando qualquer ponto cardial como referência. Não só cardial, tá? Colateral também, mas não é comum, até pela dificuldade de se estabelecer esse referencial. No caso do mapa do Brasil apresentado, o ponto cardial de referência é o sul. Trata-se apenas de uma visão de mundo diferente do convencional. Essa questão já caiu em prova de primeira fase, e em específica da UERJ, algumas vezes, tá? Mapas diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Se o sistema de orientação estiver corretamente identificado, né, o mapa pode ser apresentado em qualquer posição, mesmo não sendo uma posição convencional. Interessante isso aqui, hein? Pode perguntar aí, gente. Fiquem à vontade, viu? Chegamos ao temido fuso horário. Vou ajeitar aqui. Reparem que a questão 5 não tem imagem. Fiz sim, João. A questão 4 é essa aqui, ó. É que eu expliquei numa tacada só, já que eram 3 questões com a mesma abordagem de assunto. A pergunta foi: sem a inclinação da Terra, não haveria estação do ano e dias e noites teriam obrigatoriamente 12 horas. Tá? Vamos lá, em questão número 5. Reparem que a questão não tem mapa. Ela apenas apresenta aqui pontos de referência, Nova York, Sydney, datas e horas, para o teste lá do projeto Sunrise e da companhia aérea australiana. Fuso horário, ele leva em consideração, também por convenção, uma divisão das horas do dia, das 24 horas do dia, em relação à rotação terrestre. Então, aquela continha simples. Uma volta completa na Terra, né, os 360 graus. Eita. Divididos ali pelas 24 horas, vai liberar para a gente aqui 15 graus para cada 1 hora. Isso é a convenção, tá? Por convenção. Obviamente, cada lugar do planeta, especialmente os países, né, podem escolher a maneira de dividirem ali o seu fuso ou não dividirem o fuso. Quem está fazendo aula aqui desde a época da não específica, a gente fez uma questão, né, de UERJ mesmo, falando da China. Ela tem uma extensão longitudinal tão grande quanto a do Brasil, mas por convenção, o país escolheu ter um fuso só. Não tem diferença no relógio para as horas dentro do mesmo país. Outros, como é o caso da Rússia, por exemplo, tem 9. Dentro de um mesmo país, uma diferença de 9 horas. É pela extensão da Rússia e pela latitude onde ela está, né? Então, a circunferência da Terra ali, latitudinal, é menor e o território é muito extenso. Então, sempre que for fazer a questão, você vai ter que olhar ali, né, determinados referenciais para chegar nessa resposta. Para facilitar o entendimento, e o que a gente precisa aqui é ganhar tempo, eu vou colocar uma imagem só para facilitar uma memorização fotográfica de como essa distribuição de horas ela acontece, tá? Deixa eu botar aqui. Ver se está aparecendo. Não. Agora vai. Tá aqui, ó. Mapa mundi. A linha central aqui representada é o meridiano de Greenwich, passa lá na Inglaterra. Ele foi definido, né, como
ponto de longitude de referência para os fusos. Não importa em que ponto do planeta você esteja, vou usar apenas Greenwich como referência também, tá? Qualquer lugar que você vá no sentido leste, para essa direção aqui, para o hemisfério leste, você obrigatoriamente vai somar horas a cada intervalo de 15 graus que você passar pelo fuso. De qualquer ponto que você esteja, vou usar Greenwich como referência. Se você vai para o oeste, qualquer ponto aqui do lado esquerdo do mapa, você vai subtrair horas. Então, esses valores que aparecem aqui embaixo, mais 1, mais 2, mais 3, em relação a Greenwich, mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas em relação a Greenwich. Ok? O Brasil está localizado aqui, ele tem 4 fusos. O nosso aqui do Rio de Janeiro, que é o de Brasília, né, oficial, é o -3. -3 em relação a Greenwich. Então, se agora são quase 7 horas, né, 19 horas, que horas, nesse exato momento, alguém que está olhando o relógio lá em Londres está vendo? Pensa comigo aqui. Pergunta simples, hein? Se eu estou num ponto e estou indo para leste, eu vou ter sempre que considerar a variação de horas. E se é em Greenwich, são -3, né? Que eu estou aqui. Então, obrigatoriamente aqui, mais 3. Eu sempre vou somar horas. Então, isso aqui são 19, 20, 21, 22 horas. Eu arredondei a conta para 7 horas, mas são 6h37, né? Então, 6h37, 7h37, 8h37, 9h37. Esquenta não, João. Fiz de propósito, tá? A gente sempre faz essa confusão. Que se eu dou a referência do zero e peço para você pensar no horário em Madagascar, você está na Inglaterra, qual é o horário em Madagascar? São 6h37 em Madagascar. Perdão, em Londres. Estou aqui, ó, em Greenwich. 18h37. Que horas, nesse exato momento, um relógio marca em Madagascar? Aqui é fácil, né? Você já viu que é somando, mesma hora. E aqui são 6h37, 7, 8, 9h37. Madagascar é essa ilhazinha aqui, né? Não, somando, ó. Inglaterra está aqui. 1, 2, 3 fusos. São 6h37 aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui. Qual é o horário lá no Japão? O Japão está aqui, ó. Olha o Japão aqui. Tá vendo? Se você for lá embaixo, o fuso do Japão é +9, mas +9 em relação a Greenwich. Em relação ao Rio de Janeiro, eu tenho esses 9 aqui, 10, 11, 12. A gente diz que o Japão está do outro lado do mundo porque ele está exatamente a 12 horas daqui, do nosso horário oficial de Brasília. Então, se aqui são 6h39 agora, da noite, 18h39, qual é o horário no Japão? 6h39 da manhã. Lá está amanhecendo, enquanto aqui está anoitecendo. Qual é o ponto delicado, né, nessa questão de fusos? É quando envolve viagem, que é o caso da questão. Sempre que a viagem aparecer, aí não importa para qual lado você vá, o tempo de viagem, ele obrigatoriamente precisa ser somado. Então, vou pegar um exemplo aqui mais simples para a gente poder entender. Estou aqui no Rio de Janeiro, tá? E eu vou para Madagascar. Peguei um avião, fiz esse voo aqui para Madagascar, levei 10 horas. Tá? 10 horas. Eu saí daqui às 5 da manhã. O que eu vou fazer? Eu saí do Rio de Janeiro às 5 horas da manhã e eu estou indo para Madagascar. E eu gastei na viagem
10 horas, eu obrigatoriamente somo o tempo de 10 horas. Eu quero saber qual é o horário que eu vou chegar em Madagascar. Qual é a única variável aqui que eu tenho que considerar? São os fusos. Se eu sair do Rio e fui para Madagascar, quantos fusos eu tenho entre o Rio de Janeiro e Madagascar? Se aqui eu estou no -3 e aqui eu estou no +3, a diferença aqui é de 6 fusos. Para mais ou para menos? Estou indo para leste? Então eu tenho que somar essas 6 horas de fuso. Ok? Então vou ter ali 15 horas, 21 horas. Esse vai ser o horário que eu vou chegar. Estou no mesmo dia, então variação sem nenhuma preocupação. Agora pensa o contrário. Tá? Eu saí 5 horas de Madagascar. Peguei um voo para o Rio de Janeiro. Gastei 10 horas. 5 horas mais 10. Tá? Só que agora eu estou fazendo o sentido oeste. O que eu vou fazer aqui? Eu vou subtrair as 6 horas. Tá? Aí, nesse caso, eu vou ter 5 mais 10, 15, menos 6. Olha que interessante, né? Vou chegar aqui 9 horas. Viu como é que muda? Pô, vamos para a questão, hein? Sem olhar para o mapa. Eu ainda vou trazer uma outra informação que é sobre a linha internacional de mudança de data. Mas vamos devagarinho. Questão número 5. Não tem imagem. Tá? Não tem imagem. E não tem referência. A questão fala o seguinte, ó. No dia 20 de outubro de 2019, o primeiro teste da companhia aérea australiana foi concluído com uma aeronave e tal que partiu do aeroporto de Nova York. Então vamos lá. Nova York. É bom sempre escrever assim, que facilita a tua vida, hein? Nova York. Saindo no dia 18 de outubro, às 21 horas e 27 minutos. E ela foi para Sydney, pousando no início da manhã de domingo, horário local. Reparem que ele bota ali, ó, partindo do aeroporto de Nova York no dia 18 de outubro, às 21 horas, para Sydney, pousando no início da manhã de domingo. Percebam, ele não deu a referência. Peraí. Isso. Ele não deu a referência do dia, né, para a cidade de Nova York, mas deu para o dia da semana, no caso, chegando em Sydney. Aí ele bota ali, ó. Chegou em Sydney no domingo, às 7 horas e 42 minutos. Considerando que o fuso horário de Nova York é -5, agora que vem a grande questão. Nova York, ele está em -5 de fuso, horário de Greenwich. E o de Sydney é de +10. Em relação ao meridiano central, em quem é o meridiano central aqui que ele está usando como referência? O meridiano de Greenwich. Qual a duração do voo entre as duas cidades? Construa um passo a passo para demonstrar seu raciocínio. Gostaria que vocês tentassem fazer sem consultar a imagem, que a questão não tinha imagem. Alguém tentou fazer essas questões antes?
Pode falar, Natália. Eles podem fazer assim, Natália, como está nessa questão, já indicando, ou o pior, colocando essa representação em graus. E aí ele não está dando a hora em relação a Greenwich, e sim, né, qual é o ângulo em relação a Greenwich, no caso ali das longitudes, né? Eu vou pegar um outro caso aqui para mostrar assim que a gente terminar essa aqui. Vou até antecipar, né? Imagine que ele diga para você assim: está a 65 graus do meridiano central, do meridiano de Greenwich. Aí você vai ter que fazer a conta, né? Primeiro fuso, 15. Segundo fuso, 30. Terceiro fuso, 45. Quarto fuso, 60. Então, está entre os 60 e os 75. Aí você vai fazer a conta ali de quantos intervalos existiriam. Exatamente. A única vantagem de questões assim como essa, quando não tem um mapa, né, de referência e nem o ponto específico de referência, é que você não precisa considerar as variáveis, e sim a regra geral para a distribuição de fusos. Vamos lá? Bom, embora ele não tenha colocado explicitamente, qual foi o dia que ele saiu de Nova York? Se ele concluiu o teste pousando, né, em Sydney no domingo, dia 20 é o domingo, né? 20 de outubro, está escrito lá em cima. Então ele saiu de Nova York, sendo no dia 18, né? Ele saiu na sexta-feira. Ok? Inverti a ordem aqui. Só que isso de verdade só é relevante na hora de você escrever a sua resposta. Vamos lá, devagarinho? Vou colocar aqui, tá, o que você precisaria escrever, tá? Já que ele pede para você construir um passo a passo. O voo sai de Nova York, dos Estados Unidos. Não precisaria colocar aqui os graus, tá? Aqui é só para poder fazer uma referência aí, Natália. Já serve como explicação. Às 21 horas e 27 minutos do dia 18 de outubro. Tudo isso já estava. Inicialmente, é preciso somar os 15 fusos horários, né, que é a diferença entre Sydney e Nova York. Por quê? Vamos lá agora na nossa imagem. Onde é que está Nova York? No -5 que ele fala, né? Vou botar aqui para cima para facilitar. Está no -5. -5 é essa linha aqui, ó. Nova York está mais ou menos aqui, né? -5. Se em Sydney está no +10, que é exatamente esse ponto aqui, eu tenho 10 mais 5. É essa a diferença. Ok? Questão é bem complicada, tá? Então eu vou bem devagarinho, passo a passo, para a gente não se confundir. E se alguma dúvida surgir, perguntem, por favor. Percebam o seguinte, essa viagem ela poderia ter sido feita de oeste para leste, né? Saiu daqui e veio para cá, mas ela também poderia ser feita daqui de leste para o oeste, no sentido contrário. Ok? Com essa distribuição de informações que ele está te dando aqui, né, nós temos 12 horas e 27 minutos, né, somando esses fusos, considerando 21 horas aqui. Aí vem o detalhe importante. Não está explícito, mas ao atravessar a linha internacional de mudança de data, que é exatamente essa linhazinha que está aqui, ó,
que é exatamente essa mesma linha que está aqui, ok? Tá vendo essa pontinha aqui, ó? É a mesma pontinha que está aqui. Ao atravessar essa linha, a lógica que a gente utiliza, ela é diferente. Vou botar aqui uma informação só para a gente entender. Ao avançar fusos no sentido leste, eu vou sempre somando horas. Tá? Aqui eu somo horas. Mas ao atravessar a lide, se eu fizer essa travessia, vindo para cá, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, tá? Atravessei a lide e vim para cá, ok? Ao atravessar a lide nessa direção aqui, saindo do leste e indo para o oeste, eu somo horas, mas eu subtraio dias. Ou seja, se eu tivesse, né, atravessando a lide nesse sentido aqui, do hemisfério leste para o hemisfério oeste, eu obrigatoriamente somaria horas, mas eu subtrairia dias. Eu estaria voltando no tempo. Fazendo o sentido contrário, né, saindo aqui do oeste e indo para leste, fazendo o oposto aqui, né? Vou ver se eu consigo virar a seta. Consigo. Fazendo ao contrário, ao atravessar para cá, não importa qual ponto, tá? Embora eu subtraia horas, eu vou somar dias. Atravessei para cá, eu vou somar dias. Tá? Obrigatoriamente eu vou somar dias. Fiz essa travessia aqui, tá? Para fazer a questão, quem fez a conta de maneira direta com fuso nem percebeu essa diferenciação. Mas isso poderia ser uma variável a interferir na sua contagem, principalmente atravessando a linha internacional de mudança de data. Por que tem variação de dias aqui? Por conta do número de horas, né? Que se eu chego a 24 horas, eu obrigatoriamente estou mudando de dia. Vamos lá. 21 e 27. Vamos só eliminar aqui os minutos para facilitar a nossa conta. 21 horas. Eu tenho 15 fusos de diferença. Né? Então, eu vou somar 21 mais 15. Mas eu cheguei 22, 23, 24. Eu já mudei de dia. Não importa qual ponto esteja. Eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até chegar aos fusos que ele me dá aqui de informação. Então, quando eu saio às 9 horas e chego às 12 horas, essa variação que ele está me dando aqui tem a ver com a soma de 15 fusos. Aí vem a minha pergunta. Se ele está somando os 15 fusos, a viagem teve qual sentido? O leste ou o oeste? Entenderam a pergunta? Para ele estar somando. Boa, João. Perfeito. Tá? Ele está indo para o leste. A soma dos fusos obrigatoriamente levam ele, né, no sentido leste. Então, ele vai atravessar as horas, mas não necessariamente atravessará a linha de mudança de data. Então, o que você teria que colocar aqui? Né? O voo saiu de Nova York às 21 horas e 27 minutos do dia 18 de outubro. Inicialmente, é preciso somar 15 fusos, assim chega-se a 12 horas e 27 minutos. Para chegar em Sydney, às 7 horas e 42 minutos, é preciso acrescentar 19 horas e 15 minutos, que corresponde à duração do voo. Ou seja, eu tenho o número de fusos, né, e o tempo, né, de voo que foi levado aqui para eu poder chegar nesse ponto. Ele explica isso no texto, né? Tá ali, ó. Para chegar às 7 horas e 42 minutos. Então, o último valor eu já tinha, eu só precisava encontrar isso aqui do meio, que é o número de fusos e se eu estava indo no sentido leste ou no sentido oeste. No oeste seria fácil, né, para a gente identificar, já que ele atravessaria a linha internacional de mudança de data,
e esse tempo de hora, né, ele seria acrescentado também ao número de dias. 1 hora, um fuso. Isso por convenção, tá, João? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Vou aumentar essa imagem aqui para facilitar a nossa vida. Questão bem complexa, tá? Reparem aqui, ó, no território chinês. Tá tudo numa cor só, né? E por quê? Porque, por convenção, eles definiram que estariam aqui em um fuso só. Já o Brasil, ó, tem uma pontinha aqui no -5, uma parte no -4, uma parte no -3, que é a nossa, e uma parte no -2, tá? Fernando de Noronha, por exemplo, fica aqui no -2. Então, nós temos uma variação de fusos no território brasileiro. Olha a Rússia, com 9 fusos diferentes. E assim vai. Agora, olha aqui, ó, alguns lugares que possuem fusos quebrados. Não se preocupem com isso, tá? Porque é algo muito específico, muito complexo, nunca caiu e certamente não cairá pela complexidade que é. A regra de fuso segue uma convenção internacional, ok? Questão número 6. Quase deixei a resposta. João, 1 hora, um fuso e 15 graus. Pensa, por exemplo, assim, eu estou num determinado ponto do planeta, vou voltar aqui, tá? Estou num ponto X qualquer, que fica a 75 graus, 90 graus a leste, tá? Vou botar aqui, X é um ponto que fica localizado a 90 graus leste do ponto que eu quero chegar, que é Y. Quantos fusos eu tenho, né, entre o X, que está a 90 leste, para o ponto Y, que está localizado a 30 graus oeste? O que você vai fazer? Vai pegar 90, que está a leste, vai somar o 30, e se eu tenho 90 leste, é referencial de Greenwich, e 30 graus oeste, referencial de Greenwich, eu tenho 90 mais 30. Então, são 120. 120 graus. Ok? Só que cada fuso tem 15 graus. Então, tem que pegar isso aqui e dividir por 15. Quanto é que vai dar? Cinco não. 120 dividido por 15 vai dar quanto? 8. Perfeito. 8 fusos. Se o X está a 90, vamos olhar para o mapa. Cadê o mapa? Está aqui, ó. Vamos considerar aqui, ó, que eu estou na China. Tá? Tem 8 aqui? O outro ponto está sobre Greenwich. Se aqui eu estiver às 19 horas, como é o caso, eu vou ter que considerar que o ponto que está a 8 fusos de leste para o oeste vai ter 19 menos 8. É só esse o raciocínio. Em graus ou em horas, a conta é simples. Vamos à questão 6. Essa é uma questão bem legal, viu? Mapa do Brasil, numa escala numérica,
aqui sendo representada, né, 25 milhões. E aqui, ó, no mapa 2, uma referência numa escala com 12 milhões e 500 mil, destacando ali o estado e uma divisão. Essas manchas que a gente está vendo aqui, elas representam os municípios desse estado. Ou seja, no mapa como esse aqui, que é o mapa 2, reparem que esse número aqui é um número menor do que esse número aqui. Se o número é menor, significa dizer que o número de divisões que eu tive que fazer aqui também foi menor. Por isso que aqui eu tenho uma área representada menor, mas com maior riqueza de detalhes. O denominador maior ou menor interfere na grandeza, na ordem de grandeza da escala do mapa. Tá? A pergunta é, com base nos mapas 1 e 2, explique a relação entre as escalas numéricas e o nível de detalhamento territorial apresentado. Aí ficou fácil, né? Qual desses dois mapas aqui, comparando um com o outro, tá? É um mapa de escala grande, o mapa 1 ou o mapa 2? Boa, o mapa 2. Consequentemente, o mapa 1 tem uma escala menor, né? Uma escala pequena, comparativamente, né? Por quê? Quanto maior a área representada, e principalmente, né, maior o denominador, menor é a riqueza de detalhes, e a ordem, né, de detalhes define a ordem de grandeza do mapa. Se eu der um zoom lá no estado do mapa 2, eu passo a ter a referência de maior detalhamento. Tem um zoom, ou seja, aumentei a escala. Só isso para poder falar, tá? Só isso. Em escalas menores, como é indicado no mapa 1, a área representada é maior, contudo o nível de detalhamento é menor. Já no mapa 2, a adoção de escalas maiores indica menor área representada, entretanto, maior detalhamento do espaço. Sempre igual, tá? Sempre igual. Facinho? Ainda dentro de cartografia, mas num assunto diferente, olha a questão número 7. Quase deixei. A figura abaixo apresenta dois morros, o morro A e o morro B, representados por curvas de nível, que são linhas imaginárias de um terreno. Numa curva de nível, todos os pontos têm a mesma altitude, acima ou abaixo de uma determinada superfície de referência, geralmente o nível médio do mapa, ou seja, uma referência a partir, né, de um determinado ponto. Não precisa ser necessariamente o nível do mar, tá? Eu posso estar falando de uma cadeia de montanhas e estabelecer um referencial a partir de um determinado ponto, né, dentro daquela vertente, da encosta, um determinado nível altimétrico. Tá? Peguei todas as altitudes a partir de 1.000 metros. O que eu estou vendo aqui é exatamente essa representação. Cada linha dessa aqui, se ela for percorrida, cada uma delas, obrigatoriamente ela vai estar no mesmo nível altimétrico, ou seja, se essa aqui tem 50 metros, todos esses pontos aqui têm 50 metros, nesse caso aqui, em relação ao nível do mar. Se essa aqui tem 300 metros, essa linha inteira tem 300 metros em relação ao nível do mar, e assim vai, ok? Para entender curva de nível, é importante também estudar o perfil topográfico.
isso aqui, ó. Vou botar uma imagem aqui que vai ajudar a facilitar o entendimento. Essa é uma imagem boa para mostrar. Mostrar duas, na verdade, tá? Uma um pouquinho mais complexa e uma outra um pouquinho mais simples. E aqui embaixo. Foi. Tá aqui, ó. Essa imagem que está aqui em cima chama-se perfil topográfico. É como se eu estivesse olhando no horizonte lá o contorno do morro, tá? No carro aqui, eu tô vendo o Morro da Urca, né? O Cara de Cão, tem referência para todos eles aqui. A inclinação aqui da vertente do morro, a outra, a área entre os dois morros e o nível em relação ao nível do mar aqui, o nível altimétrico. Nessa escala aqui, nessa régua que está aqui representada, a gente definiu de 50 em 50 metros as linhas que representam a curva de nível. Então, por exemplo, na cota 100, que é essa linhazinha que está aqui, eu tenho todos esses pontos que estão aqui, ó, representados. Na cota 150 aqui, na cota 200 aqui, e assim vai. O ponto mais alto chega próximo aos 400 metros, né? Está entre 350 e 400 aqui. Ok? A ideia, na verdade, de um desenho como esse aqui, de curva de nível, é como se fosse pegar uma superfície e a sua topografia, né, o formato que ela tem, e você achatar. Tem uma imagem, como se fosse uma imagem aérea daquele morro achatado, já que eu tenho que representar ele no mapa, né? Só que na hora de você usar as referências, é preciso considerar um fator aqui interessante. Quanto mais íngreme é a encosta, mais íngreme ela é, mais próximas as linhas que mudam o nível altimétrico estarão umas das outras. Ou seja, a distância que eu tenho que percorrer aqui para sair de 200 para 300 metros, por exemplo, tá? Que são essas referências aqui, ela é uma distância menor, daí as linhas mais próximas, do que a distância que eu tenho aqui para percorrer entre o ponto de próximo a 150, né, e 200 metros. A distância que eu tenho que percorrer aqui é muito maior. Quanto mais íngreme, mais próximas são as linhas. Quanto menos íngreme, mais afastadas serão as linhas. Isso é um belo de um indicativo para a gente conseguir chegar na resposta que nos interessa. Para facilitar a visualização, separei uma imagem aqui, é bem interessante, vou botar aqui embaixo também, de alguns perfis topográficos e suas respectivas curvas de nível, sem preocupação com a escala aqui, né, em relação ao nível altimétrico. Ou seja, esse desenho aqui está representando curva de nível desse morro. Esse desenho aqui está representando a curva de nível desse morro. Reparem que a inclinação dessa vertente aqui é bem parecida com essa aqui e tem pouquíssima variação ao longo da vertente. Olha como é que as linhas seguem um padrão de distância, né, entre uma e outra mais homogêneo. Já aqui, ó, parecido com o outro desenho, eu tenho um topo de montanha, um topo, né, de montanha e um fundo ali, né, de depressão entre elas. Ou seja, tem pouca variação, linhas mais afastadas. Tem muita variação, linhas mais próximas. E assim vai. Tá? Cada ponto aqui está sendo representado de uma maneira diferente. Ó. Encosta menos íngreme, distâncias entre as linhas sempre maior. Encosta mais íngreme, distância entre as linhas menor. Ou seja, para sair daqui, da base dessa montanha até o seu topo, eu saí daqui, da base da montanha, até o seu topo. A distância percorrida aqui é bem menor
se comparada a outra distância percorrida aqui, que é bem maior. Ok? Vamos à questão. Perguntas? Deixa eu ver. Não. Vamos lá. Agora vamos à questão, hein? Com base nas informações acima, aí agora vocês vão ter que olhar com mais cuidado, identifique a vertente que apresenta na figura a maior inclinação. Reparem que ele já deu para você, ó, a vertente A e a linha, B e B', né? Ele está considerando apenas essas duas aqui. B e B', A e a linha. Qual dessas duas vertentes aqui tem maior inclinação? É isso aí, Natália. A vertente 2. Por quê? A vertente 2 apresenta, né, maior inclinação em razão da maior proximidade das linhas que definem as cotas altimétricas, né, os níveis altimétricos aqui representados. Espera aí. Vou ajeitar aqui. Voltei. Letra B. A equidistância entre as curvas de nível que são representadas na figura. O que ele está chamando aqui, né, de equidistância? Deixa eu ajeitar aqui, peraí. O ponto, né, de referência da A está aqui, né? Vertente D. A equidistância apresentada entre as curvas de nível é de 50 metros. E por que eu posso chegar a essa conclusão? Reparem, vou aumentar aqui um pouquinho só para facilitar a visualização, tá? A cota de 100 metros nesse morro aqui, ó, é toda essa linha aqui, ó, toda ela. 100 metros, 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 100 metros. Dei a volta aqui, como se eu estivesse andando em volta do morro, mantendo a altitude de 100 metros. Tem uma linha entre 100 e 200. Existe uma linha entre 200 e 300. Ou seja, cada cota altimétrica dessa aqui está levando em consideração uma variação de 50 metros. Então, tem 100 metros, 150, 200, 250, 300. Fala para mim, essa linha aqui representa qual cota altimétrica? Essa linha aqui, ó. Cem, 150, 200, 250, 300, 350. É isso, tá? É esse o raciocínio que tem que fazer. Você vai achar qual é a cota que está sendo usada ali, né, para essa variação das cotas altimétricas. Se não tiver, como é o caso dessa questão aqui, basta você olhar. Definindo uma, obrigatoriamente a configuração da curva de nível vai seguir um padrão, tá? Então, a equidistância, a distância entre essas linhas, ela vai obrigatoriamente seguir um padrão. Não vai ter assim, variação de 30, 50, 100, 200, 30, 10, não. Eu vou definir, quero definir que cada cota vai ter 10 metros, cada cota vai ter 50, cada cota vai ter 100, cada cota vai ter 1000. Se eu definir que é 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, tá? Obviamente a escolha em metros assim vai estar muito relacionada com o tipo de mapa que está sendo apresentado, né? E principalmente a altura da montanha que está subindo. Se eu pego, por exemplo, de 50 em 50 metros e resolvo representar o Everest, que tem 8.000 metros, bem mais, né? Se você for representar de 50 em 50, vai ter muita linha ali sendo representada. Vai fazer uma confusão considerável na visualização. Então, o que você tem que fazer?
aumentar ali de 500 em 500, de 1000 em 1000, o que achar melhor, tá? João, sim, quanto mais próximo a linha for da outra, mais inclinada é a vertente. Sim, Márcio, o macete para a imagem é especialmente esse aqui. Você lembrar que as linhas estão sempre relacionadas. Vou pegar essa imagem aqui de novo, ela é melhor para a gente entender. A inclinação maior ou menor da área de montanha que eu estou querendo representar. Vamos olhar para essa primeira imagem aqui, ó. Vou tentar botar com a setinha aqui, que facilite para entender. Ó, vou pegar essa aqui primeiro, tá? Ih, o que eu sumiu? Ué. Voltou. Deixa eu virar ela aqui. Ué. Eu com a seta. Sumiu? Ah, tá escondido. Ué. Ó, vamos lá. Vou pegar essa aqui, tá? Primeira imagem. Estou saindo da base da montanha para chegar no seu topo, ok? É exatamente esse desenho aqui, da base para o topo. Para sair da base e chegar no topo, o que eu estou fazendo, na verdade, é esse caminho aqui, ó. Estou saindo da base para chegar no topo do morro. A setinha não está me ajudando muito, mas agora foi. Tá? Essa linha aqui, da base até o topo, é exatamente essa aqui, ó, da base até o topo. Agora, se a inclinação for menor, como é o exemplo dessa daqui, ó, da base do morro até o topo, olha o tamanho da minha seta aqui. Ai, não tá me ajudando. De novo. Da base aqui até o topo. Ah, meu Deus. Tá dando isso, eu não tô entendendo. Agora ficou. Da base até o topo, tá? É a mesma da base até o topo aqui, ó. Deus. Percebeu que eu tive que percorrer uma distância muito maior aqui para chegar da base até o topo, e aí, consequentemente, a distância entre uma cota e outra aumentou. Vamos supor que essas linhas aqui representem cotas de 100 metros, tá? Então tá aqui, ó, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Daqui até aqui, uma variação que vai um pouco mais de 600 metros, né? Porque o que está aqui dentro está próximo a 600. A linha é de 600. Então, de 0 a 600, subiu o morro. Aqui desse lado, eu também estou saindo de 0 para 600, só que percorrendo uma distância muito menor, tá vendo? É esse ponto aqui, ó, de 0 a 600. Essa é a lógica da representação. Se conseguir memorizar isso,
já vai ter ali uma boa parte da questão para conseguir entender essas representações gráficas. A outra parte é só conseguir identificar qual é a vertente ali que está sendo apresentada, e aí, qual é que tem maior inclinação ou que tem menor inclinação. Agora, reparem na letra C. Qual é o morro mais alto? O morro A ou o morro B? Percebam o seguinte, eu vou aumentar a imagem, tá? No morro A, a linha de 300 metros está aqui, ó. Toda essa linha aqui. Só que eu tenho mais uma linha, que a gente já sabe tem 350 metros, aqui sendo representada. E o que está aqui no meio está acima de 350, mas abaixo de 400. Ok? Se eu variei, né, de 50 em 50, essa linha é 350, esse ponto aqui é mais alto que 350, mas ele está abaixo de 400. Já no Morro B, ó, a linha de 300 está aqui, ela dá essa volta, e tudo que está aqui no meio dessa linha de 300 está acima de 300, mas obrigatoriamente abaixo de 350, porque eu não tenho a linha de 350 sendo representada. Ou seja, qual é o morro que é mais alto, o morro A ou o morro B? A resposta, então, é o morro A, já que a curva, né, de 350 metros, ela está ali sendo representada. O ponto máximo, né, o cume da montanha, o cume do morro, ele está acima de 350 metros. Questãozinha bem legal, viu? Difícil, mas bem legal. E aí, para matar esse assunto de curva de nível, essa aqui, inclusive, é mais difícil. Olha como é que as linhas estão representadas aqui. Só que aí a pergunta é para engenheiro, hein? A figura abaixo é o recorte de uma carta topográfica contendo 2 possíveis traçados para uma rodovia estadual com elevado fluxo de caminhões. Considerando os traçados sugeridos, traçado A e o traçado B, aponte o mais adequado à rodovia, justificando a escolha a partir da análise do recorte da carta topográfica. O que você aprendeu? Quando as linhas da curva de nível são mais afastadas, a inclinação do terreno é menor. Quando elas estão muito próximas, a inclinação do terreno é maior. Se eu quero fazer uma estrada, obviamente, quanto menos íngreme essa estrada for, melhor. O que o traçado A está fazendo? Ele está contornando o morro, seguindo aqui uma curva de nível específica, tá vendo? Para chegar ao seu caminho. Ele vai contornando o morro, mantendo aquele nível altimétrico. O percurso é maior, certamente, só que ele é de menor risco, né? Já que não tem tanta inclinação para você atravessar. Já o traçado B, ó, ele vai pegar o trecho que vai lá no topo do morro. Ele vai pegar um trecho muito íngreme, tanto de subida quanto de descida. E, consequentemente, uma estrada como essa é muito mais perigosa pela declividade, o desgaste do equipamento tende a ser maior, o risco de acidentes também ele aumenta. Aí a pergunta aponte o mais adequado à rodovia, traçado A ou traçado B? A resposta, obrigatoriamente, é do traçado A, haja vista que a maior parte do seu percurso está sobre a cota altimétrica de 100 metros, olha a linha de 100 metros aqui, ó, evitando dessa forma os 10 níveis que são encontrados no traçado B, por conta da declividade do terreno. Linda a questão, né? Reparem que tem menos informação, mas o raciocínio para fazer a questão é o mesmo.
A 9 a gente já fez. E com isso, a gente conclui a nossa aula. Mas eu gostaria de aproveitar e já fazer uma extra aqui. Quer ver, ó? Talvez essa questão... Aliás, vou tentar duas. Vamos lá. Qual é a sequência aqui? Eu fiz. Aqui. Qual é a sequência aqui de imagens? Só para a gente aproveitar esses 5 minutinhos, tá? Fala para mim. Olhando a curva de nível e o perfil topográfico, qual seria a sequência aqui de números? 1, 2, 3, 4, 5. A imagem não está com uma resolução muito boa, não, mas serve, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Qual seria a ordem numérica para essas representações aqui? Essa imagem aqui. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Eu tenho certeza que a B é a última. Isso eu tenho certeza. Mas que B é 1, 2, 3, 4, 5. É, a 2 é a última. Boa. Então, na última aqui, número 2. Ok, certíssimo. Mas quem é o primeiro aqui? Boa, o 3. Por quê? Ó, repare que tem quase que um formato assim, mais homogêneo, tanto de um lado quanto do outro. Os dois morros são bem parecidos. Olha aqui, ó. Desenhos bem parecidos dos dois morros. Então, aqui é o 3. Quem é esse aqui? 5. Área menos íngreme, linhas mais afastadas. Trecho mais íngreme, linhas mais próximas. Então, vem cá. 3, na ordem, né? 3, 5. Quem vai ser o terceiro aqui? Obrigatoriamente o 4, né? É quase que o oposto ali em relação ao 5. 4. Quem vai ser esse aqui? O número 1. E o último, o número 2. Essa é a sequência. Essa é uma questão que, obviamente, não vai cair na prova dessa forma, mas que facilita o entendimento dessa distribuição, que é exatamente o que a gente fez nas duas outras questões. Show? Queridos, obrigado pela noite. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto delicado, porém muito interessante. Segunda-feira a gente tem nosso encontro e talvez na sexta a gente tenha uma aula extra aí, vai depender do movimento de vocês, tá? Semana véspera de prova, tá chegando reta final, é hora da gente apertar o acelerador, tá bom? Para a segunda, eu já vou trazer assuntos variados, tá? Da geografia física, mas assuntos variados. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês, bom final de semana. Beijos. Tchau, tchau. 750, 650.